Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 18 de junho, agora na Espanha, 11 horas e 26 minutos no Brasil, 6 e 26 da manhã. Gente, aqui no gráfico de 4 horas, a linha d'água subiu para 26.538. Tá se confundindo com a própria VWAP semanal. Eu tô num setup em que a virada da VWAP semanal acontece de sábado para domingo, porque é mais fidedigno. Mas alguns usam um setup em que a virada da VWAP semanal acontece de domingo para segunda. Tanto faz, o fato é que a gente está claramente acumulando aqui numa cunha triangular que está orbitando o patamar de 26.500, agora a gente está levemente abaixo de 26.500. Isso aqui é aquele chamado pullbackzinho que ia acontecer na altura da linha d'água, e agora isso aqui está se transformando numa onda 2 aqui no 4 horas, para numa onda 3 a gente buscar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa que está aprisionando a BTC desde abril desse ano, desenhando esse balé Bolshoi aqui que a gente precisa revogar. Para revogar ele, seria necessário romper essa LTB aqui que está linkando todos esses topos. Ou seja, seria preciso buscar o último toque na altura de 28.400. Então, na minha leitura, a próxima pernada vai estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa em 28.000. Se romper, a gente teria que buscar 28.400. O gráfico mais interessante do presente momento é o gráfico semanal, já que esse candle aqui no Heikin Nash semanal tem o desenho dele concluído em poucas horas, na virada da VWAP de domingo para segunda, e ele está entregando para a gente um martelo perfeito. O candle da semana passada acabou ficando com um pavio inferior, com uma extensão muito próxima da cabeça. A cabeça tem que ter uma extensão menor que o pavio inferior, como está acontecendo agora. Então isso aqui, na minha leitura, é o encerramento dessa onda 4. Então aqui no semanal a gente está com uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 que levou a BTC até 31 mil dólares, uma onda 4 que parece que está se encerrando com um belíssimo martelinho. Aqui no meu indicador, o linha 9 Future, a gente vai buscar aqui numa pernada impulsiva algo ali em torno de 36 mil dólares. No gráfico de Renko, a gente está prestes a desenhar um box comprador acima da nuvem de Shimoku. No gráfico de Renko, que é um gráfico que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas sim com a movimentação do preço, com a variação do preço, a inércia movimentacional é muito mais brutal. Normalmente, quando a gente desenha uma sequência de candles, um primeiro candle comprador aqui acima da nuvem, a inércia do movimento entrega vários candles, vários corpos, vários boxes, né? Porque aqui no Renko não são candles, são boxes. Então, quando a gente desenha um box comprador, vem uma sequência de boxes que, já que a gente está acima da nuvem, abaixo da nuvem, quando a gente desenha um vendedor, vem uma sequência. E na projeção continua a boca de jacaré com a nebulosidade esverdeada. No diário, nesse momento, a gente está tentando superar a mediana do canal de Keltner para buscar a aresta superior aqui em 27.300. No intraday, a BTC está um reloginho. Nesse momento, a gente deu um beijinho na primeira lower, agora a gente está voltando em direção à própria VWAP, que está em 26.546. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais e no copy trade. Ontem fechou tudo no gain na sala de sinais, no copy trade. Daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro para ofertar os sinais na Seara Fática. Um analista da Bloomberg descreve as teorias que podem estar por trás desse pedido de arquivamento de um ETF no mercado spot feito pela BlackRock. Para quem não sabe, os últimos 575 pedidos da BlackRock junto à SEC, junto à CVM norte-americana, foram todos deferidos. E normalmente a BlackRock não faz um pedido administrativo sem ter a certeza de que ele vai ser deferido. Tamanha a penetração e os tentáculos dessa gigante de Wall Street dentro dos órgãos reguladores. Segundo analistas, inclusive jornalistas da Bloomberg, eles dão conta de que essa investida regulatória estatal da SEC contra a Binance, contra a Coinbase
E de forma concomitante, a SEC recebe um pedido administrativo dessa envergadura feito pela BlackRock, talvez seja um movimento orquestrado para entregar a criptografia para os principais players de Wall Street. Ou seja, a SEC quer que o domínio criptográfico permaneça entre os gigantes de Wall Street e não que surjam novos players como Binance e Coinbase, que são jogadores em relação aos quais a SEC não tem nenhum controle. Vamos ver se esse vaticínio acaba se confirmando, mas é muito estranho que tudo isso aconteça de forma concomitante. O caso Ripple versus SEC se aproxima do fim. O CEO da Ripple, o Brad Garlinghouse, fez um vídeo, colocou no Twitter, em que ele dá conta de que tem certeza absoluta de que a Ripple vai vencer a demanda judicial no caso Ripple versus SEC, mas ele lamenta a postura da SEC, que agiu com má fé, pura e simplesmente, subjetivismo, e ele ainda antecipa que isso é só uma primeira batalha dentro de uma guerra longa da indústria criptográfica contra os reguladores norte-americanos, que na leitura dele ainda estão vinculados aos players de Wall Street, como aconteceu em relação àquela análise dos jornalistas da Bloomberg quanto a essa movimentação concomitante da BlackRock em relação à investida da SEC contra a Binance e Coinbase. E a Tether, a emissora do USDT, respondeu à controvérsia envolvendo a desativação de algumas contas de clientes pesados como a MoonPay. Segundo a Tether, eles desativaram 29 contas por ordem judicial ou por cumprimento à determinação do compliance, de conformidade de reguladores. Essas contas não foram desativadas on-chain, são contas que fazem a ponte entre o token USDT e carteiras bancárias Fiat, ou seja, são contas de conversão de USDT para dólar norte-americano no sistema bancário. Eles não desativam contas on-chain, uma conta, um public address rodando na rede Ethereum, ERC20, ou na rede BSC, BEP20, eles não desativam esse tipo de conta. Eles cortam a ponte fiduciária com contas bancárias de clientes. É isso que eles fizeram e é isso que eles estão esclarecendo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o rápido degelo do Ártico está criando uma nova rota da seda em alguns meses do ano. É possível perceber que novas rotas estão surgindo, principalmente entre o Alasca norte-americano e a Península Escandinava. Até a China também está se valendo dessa nova rota da seda, já que um ambiente oceânico em que era intransitável há algumas décadas atrás, agora permite navegação em alguns meses do ano. Principalmente a ligação entre o Alasca e a Península Escandinava está se desdobrando por alguns meses do ano. Por exemplo, agora em junho, julho, no hemisfério norte, a gente está no verão, então obviamente isso libera uma nova rota oceânica que está sendo explorada e que está surgindo com muita força, inclusive barateando o preço do transporte marítimo. E o Joe Biden confundiu o público norte-americano com o público britânico. Há poucos dias da comemoração do 4 de julho, do Dia da Independência Norte-Americana, o Joe Biden surpreendeu uma audiência em Connecticut e encerrou o discurso com Deus salve a rainha, God save the Queen. Ele esqueceu que estava falando para um público americano, em território norte-americano. Esqueceu também que os Estados Unidos estão a poucos dias de comemorar o 4 de julho. Esqueceu também que os Estados Unidos estão independentes da coroa britânica há mais de 247 anos. Ninguém entendeu nada. Depois, questionado sobre a última visita que ele fez ao estrangeiro, ele esqueceu que tinha ido para a Irlanda. Foi salvo por uma criança de 7 anos que disse para ele que ele tinha acabado de chegar da Irlanda
Ou seja, tudo isso está sendo levado em conta nessa corrida presidencial que vai se desdobrar em 2024, sobre a idade do Joe Biden, que se efetivamente concorrer à reeleição, vai encarar um público eleitor muito conservador, que tem consciência de que ele entregaria esse novo mandato lá beirando os 85, 86 anos, e todos esses fatos relatados pelos jornalistas, apesar deles reconhecerem que o Joe Biden ainda goza de um tirocínio e de uma velocidade de raciocínio que muitos jovens não têm, ele ainda deixa no ar a possibilidade da idade eventualmente estar pesando nessa corrida presidencial que vai se desdobrar a partir de 2024. Vamos ver como isso vai, como o público eleitor vai receber essa questão etária do Joe Biden, enfim. E agora, há poucos minutos atrás, o Antony Blinken pousou em Pequim. O secretário de Estado norte-americano era esperado pelas autoridades chinesas. A imprensa estatal chinesa deu conta de que esse encontro era muito aguardado, era ansiosamente aguardado pelas autoridades americanas, como se Pequim estivesse fazendo um favor em receber o Antony Blinken, já que vai haver uma cúpula da Ásia-Pacífico com lideranças norte-americanas em São Francisco. O Xi Jinping confirmou presença, será a primeira viagem dele aos Estados Unidos desde 2017 e ele quer reatar esses laços com os Estados Unidos que estavam estremecidos desde a crise dos balões espiões. Enfim, gente, a BTC aqui no 6 horas está caminhando forte para upper da nossa banda de VWAP mensal. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Polkadot, Kusama. Kusama se fixou acima de $23. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.